Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, professor Poças Martins, a todos os senhores convidados, caras e caros colegas, especialmente aos jovens engenheiros, que este evento é mais para eles, minhas senhoras e meus senhores, cordiais saudações do Colégio de Eletrotécnica. Apenas umas breves palavras sobre o tema que me é muito caro, a ordem nas escolas de engenharia, o caminho do futuro. Consideramos muito importante para os futuros engenheiros e própria sociedade a estreita colaboração que deve existir entre a Ordem dos Engenheiros e as Escolas Superiores de Engenharia. Permitam uma curta explicação. Pelos estatutos e regulamentos, a Ordem tem por missão o controle de acesso à atividade profissional do engenheiro e do seu exercício, contribuindo para a promoção e o progresso da engenharia. Este colégio tem os seguintes atos regulamentados. Vou falar só de 4 os principais. Instalações, equipamentos e sistemas elétricos. O que diz respeito às instalações de baixa, média e alta tensão. Os sistemas de telecomunicações, os sistemas de eletrónica e computadores e os sistemas de automação, controlo e robótica. Em todos estes atos é necessário um perfil académico específico para o seu desempenho com qualidade e segurança de pessoas e bens. Por outro lado, as escolas de engenharia possuem vários cursos na área de eletrotécnica que, por sua vez, as suas unidades curriculares não estão totalmente direcionadas para os respectivos atos regulamentados. Assim, é, pois, papel fundamental da Ordem dos Engenheiros fomentar em parceria com as escolas de engenharia um trabalho em equipa que desenvolva a afinação destes currículos académicos. Aproveito para endereçar os meus agradecimentos a estamos a fazê-lo com as escolas da região norte e ainda há pouco tempo terminamos com sucesso este trabalho com a Universidade do Minho. E aproveito para endereçar os meus agradecimentos a esta universidade, na pessoa do Sr. Presidente da Escola de Engenharia, professor Pedro Areses, e também ao Sr. Diretor do Departamento de Eletrotécnica, Industrial e Computadores, o Sr. Professor João Luís Afonso, e a todos os colegas deste departamento, pela disponibilidade demonstrada nos objetivos que nos propusemos, em equipa. Para terminar, dizer que não seria possível a este colégio de eletrotécnica o trabalho desenvolvido caso não fosse a preciosa ajuda do grupo de trabalho constituído com excelentes profissionais do ensino de engenharia e restantes, e que passo a citar. Professor Borges Gouveia, professor António Gomes, professor José Rui Ferreira, professor André Sá, professor Sérgio Ramos, a doutora Inês Ponce Leão, a engenheira Mafalda e a doutora Alexandre Marques. A todos o meu muito obrigado. Passemos agora aos nossos ilustres convidados palestrantes. Primeiro orador, o Sr. Professor Pedro Areses, nos vai falar sobre a Ordem dos Engenheiros e Escolas de Engenharia, uma sinergia necessária. O nosso orador é Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, é doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela mesma universidade, desenvolveu trabalhos de pós-doutoramento na Universidade Técnica de Delft, Holanda, e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e na Universidade de Harvard, ambos nos Estados Unidos. É diretor do programa MIT em Portugal desde 2016 e investigador convidado do MIT e da Universidade de Harvard, tendo ainda sido professor convidado em várias universidades portuguesas e estrangeiras. Por outro lado, coordenou e colaborou em mais de 50 projetos de investigação e desenvolvimento e também com a indústria, e tem mais de 100 artigos em revistas internacionais do ramo. É vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Higiene e Segurança Ocupacionais, está no board de eventos de referência mundial na área e é igualmente avaliador em painéis da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Tem a palavra ao Sr. Professor durante 15 minutos. Agradecia, como disse há pouco, o cumprimento do tempo concedido para não atrasarmos este evento.
Muito obrigado, professor. Com certeza. Muito obrigado, Engenheiro Ribeiro Fernandes, a quem agradeço o amável convite e a oportunidade para vos dirigir algumas palavras. Gostava de cumprimentar todos os presentes, sobretudo aqueles que estão de forma remota também, mas também as pessoas que estão aqui a ajudar-nos, nomeadamente uma palavra especial ao amigo de longa data, o engenheiro José Mário Paes. E gostava também de deixar uma palavra de apreço nesta ligação também à Ordem dos Engenheiros, ao amigo Joaquim Borges Gouveia, que além de vogal da direção da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, é de facto um amigo de longa data também e que nos permitiu também estabelecer e fortalecer esta ligação da Escola de Engenharia com a Ordem dos Engenheiros. Eu tento aqui, obviamente, fazer uma apresentação muito breve e já partilharei alguns slides convosco. De todas as formas, gostava de vos dar conta que, de facto, esta minha partilha convosco e alguns destes slides tem muito mais a ver com uma, de alguma forma, uma reflexão muito breve sobre aquilo que é o papel das escolas de engenharia e a interface com a Ordem dos Engenheiros. E, portanto, reproduzirei necessariamente aqui algumas verdades de lá para Alice, por assim dizer, coisas que todos nós sabemos, mas eu acho que nunca é demais frisá-las e voltar a repeti-las, sobretudo dando essa ênfase àquilo que pode ser esta relação. E tentarei fazê-lo, na realidade, não trazendo, como vos disse, novidades, mas sobretudo tentando dar um testemunho também próprio desta ligação sinérgica que me parece relevante. Tento fazer isso através deste primeiro slide, em que tem aqui este arranjo esquemático, em que me proponho fazê-lo em 3 planos diferentes, necessariamente num plano ligado à educação ou formação, num plano dedicado à área, ao perfil profissional e num plano também do ponto de vista institucional, aquilo que ambas as instituições, neste caso a Escola de Engenharia da Universidade do Minho e a Ordem dos Engenheiros, também têm como vantagem nesta ligação. E pretendo abordar exatamente estes 3 pontos numa sequência mais ou menos na ordem dos ponteiros do relógio. Portanto, educação institucional e termino com a parte profissional. E, portanto, nesse sentido, começaria então por falar sobre o plano da educação e aqui começaria pelo papel na definição e validação sobre a qualidade dos projetos de ensino que as ordens profissionais, mas neste caso específico a Ordem de Engenharia, pode ter. E, sobretudo, com a sua relevância profissional. Ou seja, este reconhecimento da formação académica das escolas de engenharia, na realidade, proporcionará uma maior autoridade, uma maior segurança também sobre aquilo que nós ensinamos e, sobretudo, uma credibilidade e perspectivas de carreira sólida do ponto de vista profissional, quer a nível nacional, quer internacional, exatamente porque as ordens também partilham essas boas práticas do que é que são as componentes relevantes do ponto de vista profissional. Por outro lado, também a integração profissional ao longo da formação como engenheiros, na ligação com as empresas, na promoção de estágios e outras formas de ligação empresarial e, sobretudo, tentando assegurar e aumentando a empregabilidade das áreas de engenharia. Eu julgo que a Ordem dos Engenheiros pode ser e será, com certeza, um veículo para fazer chegar às escolas a indicação, por exemplo, de novas tendências de mercado, as próprias necessidades do mercado e divulgando, sobretudo, novas áreas e emergências de engenharia. Obviamente que as escolas estão muito atentas às novas áreas emergentes, nomeadamente a nível de investigação, mas profissionalmente nem sempre essa ligação ou esse match é feito de forma mais ou menos simples e, portanto, a Ordem aqui também pode assumir um papel relevante. Será importante também frisar a questão do reforço da importância da profissão e da relevância na sociedade, fomentando também a atratividade desta área. E no seguimento deste último ponto é também essencial que a Ordem dos Engenheiros aumente, como aliás tem vindo a fazer, a sua presença nas escolas de engenharia. Por exemplo, através da criação de momentos que proporcionem aos nossos alunos uma visão muito pragmática e muito concreta do que é a profissão de engenheiro, mas também de oportunidades de emprego, de desafios e até dos constrangimentos e das exigências que no dia a dia os próprios engenheiros têm, trabalhem eles em indústria ou como profissão liberal. E como último ponto neste plano da educação,
eu referiria o papel também na formação complementar e na promoção da cidadania. Hoje em dia, eu acho que é mais ou menos claro para toda a gente que, de facto, o engenheiro que só sabe de engenharia, nem de engenharia sabe. Ou seja, na realidade, um engenheiro tem que saber de engenharia, mas tem que saber muito mais de outras coisas também e de outras complementaridades em termos de formação. E mais importante do que isso, tem que ser um cidadão. Tem que ser um cidadão completo. E por isso a Ordem também pauta a sua atuação por exigentes princípios de qualificação, de rigor, de ética, de deontologia e, sobretudo, também por partilha e cooperação com outros profissionais. E esta promoção do profissional e cidadão que queremos, que para mim, e no meu entender, é também central do perfil do engenheiro do futuro, que é esse que nós nos preocupamos também na Escola de Engenharia. Passando agora para um plano mais institucional, e, portanto, tentando também em não mais que 4 pontos, refletir algumas ideias, eu começaria por dizer que será essencial, ou será a Ordem dos Engenheiros, que é essencial para as escolas no seu papel de sinalizar áreas emergentes de engenharia, e já referi aqui que a Ordem, pela proximidade que tem com o desempenho profissional, de facto, traz-nos este feedback às escolas que muitas vezes nos escapa. Por todas estas questões que também aqui tento sintetizar, também será essencial que esta sinergia passe sempre por participações, aquilo que eu chamei participações cruzadas em órgãos, ou seja, que haja elementos das escolas que participem nos órgãos da Ordem, e eu com alguma humildade posso dizer que eu próprio faço parte dos órgãos da Ordem e acho que tenho um papel absolutamente essencial na construção daquilo que eu sou como profissional também, na interação que tenho com os colegas no âmbito exatamente da Ordem, mas também o oposto, que a Ordem seja chamada para as escolas, por exemplo, e também dou um exemplo muito concreto da minha experiência, pelo facto de termos, por exemplo, no Conselho Consultivo da Escola de Engenharia, temos a presença que muito nos honra do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros. E é essa tentativa de promover que estes colaboradores tenham um envolvimento tão cruzado e tão amplo quanto possível na Ordem dos Engenheiros. Mas também me parece que é importante na promoção da engenharia e das áreas tecnológicas no seio da sociedade, destacando a relevância da engenharia para as famílias e para a sociedade em geral. E, por fim, no papel-chave que acho que podemos ter no mundo que chamo global. Ou seja, a Ordem dos Engenheiros tem um papel central dentro da comunidade, por exemplo, lusófona, não só, mas sobretudo na comunidade lusófona, na sua ligação que tem quer ao Brasil, quer aos países africanos de língua oficial portuguesa, e parece-me essencial que essa proximidade, não só com os congêneres de língua da comunidade lusófona, mas também com as suas congêneres europeias, que nos permita que nas escolas também possamos ter uma cooperação internacional que é hoje mais do que nunca absolutamente obrigatória. Não trabalhamos nunca isolados do mundo, mas sim em colaboração estreita com todo a nossa envolvente. E por fim, tentando ser sintético, porque foi essa a minha promessa também aqui para cumprirmos o calendário que temos e o pequeno tempo que temos, na realidade, passava então de facto ao plano profissional. E no plano profissional haveria muito mais que estes 4 pontos aqui a dizer, mas como eu tentei limitar aos 4 pontos, eu diria e sintetizaria nestes 4 pontos principais, nomeadamente na promoção do Estatuto de Engenheiro. Para nós, entendemos que o engenheiro é um elemento-chave na economia, na criação de riqueza, na qualidade e segurança dos serviços públicos e privados e empresariais, e por isso esta ligação com a Ordem dos Engenheiros é absolutamente central para uma escola de engenharia poder afirmar a relevância da profissão que forma e que gradua os seus próprios alunos. Por outro lado, também na defesa das competências dos engenheiros. E quando digo isto, digo não no sentido muito corporativo, mas com a corporatividade necessária, digamos assim, porque de facto existe muitas vezes a tentação de algumas das tarefas ou das competências poderem vir a ser assumidos por outros profissionais, e não é só o ser assumidos por outros profissionais, mas por profissionais cujas competências formativas não nos permitem fazer isso. E é essa defesa intransigente do valor da engenharia que nós contamos também pelo lado da Ordem. Sobretudo também na criação de oportunidades de estágio e para os nossos recém-licenciados juntos das empresas. Também na possibilidade de podermos reclamar
um apoio dirigido aos profissionais que fiquem em situações de dificuldade. Nós estamos a passar um período de crise que é mais ou menos claro para todos nós, é um período de crise crítica, do ponto de vista dos negócios, mas também, eu diria, de forma transversal a toda a sociedade, e neste contexto os engenheiros não são imunes a esta crise. E, portanto, a Ordem assume aqui um papel de central e de charneira com as escolas e com outras entidades que trabalham no domínio da engenharia, de podermos identificar o que é que podemos fazer melhor para que a engenharia não passe este período de crise de forma tão óbvia e, sobretudo, que os profissionais no domínio da engenharia tenham também uma rede de suporte que lhes permita ultrapassar estas fases de forma mais suave. E por fim, eu diria que o aspecto cada vez mais relevante em que a Ordem dos Engenheiros pode ter um papel importante é também a regulação do mercado profissional. Não só defendendo a profissão, como sobretudo, e para nós escolas muito relevante, promover a atratividade da área da engenharia e das tecnologias entre os mais novos e as suas famílias. Hoje em dia é mais ou menos evidente que a atratividade da área digital e das tecnologias é, felizmente para nós, uma realidade. As gerações mais novas estão muito mais cientes da importância da tecnologia na sociedade do futuro e isso faz com que a área da engenharia seja também ela mais atrativa do ponto de vista da formação e, sobretudo, da formação superior. E, portanto, aqui esta regulação também do mercado profissional e do próprio exercício dessa atividade é muito relevante. E, a este respeito, desculpem, e para terminar, na realidade, queria aqui deixar até um exemplo concreto desta relação entre a Escola de Engenharia e a Ordem dos Engenheiros, neste caso da região Norte, que visou dar resposta a questões ligadas à prática profissional, que aliás já foram referidas aqui pelo engenheiro Ribeiro Fernandes, a quem eu agradeço, porque de facto foi isso que nos permitiu que num determinado momento, sobretudo fomos sendo informados que alguns ex-alunos da nossa escola estariam a ter dificuldades ao nível de reconhecimento das suas competências, neste caso concreto, neste colégio que agora estamos a falar, de Engenharia Eletrotécnica, da Ordem dos Engenheiros, sobretudo ao nível dos projetos na execução e exploração das instalações elétricas. E, de facto, foi no contexto deste problema que tivemos a possibilidade, com a ajuda essencial dos colegas que eu já referi, de podermos estabelecer uma reunião em que pudemos frontalmente expor exatamente as situações que tínhamos em mãos e foi possível, de facto, trocar informações, sobretudo do ponto de vista da escola, permitiu-nos partilhar exatamente quais eram os nossos conteúdos programáticos e o que é que temos desejavelmente nos nossos cursos associados a este caso em concreto e, por lado da Ordem também, de facto, qual era a exigência que a Ordem coloca para a emissão das certificações que de alguma forma permitem que os engenheiros possam exercer a atividade de projeto de instalações elétricas neste caso, mas eu diria que isto é transversal também a outros colégios. E foi neste intercâmbio e nesta relação muito, muito cordial que fomos mantendo, sobretudo, como o engenheiro Ribeiro Fernandes já referiu, através do Departamento de Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, foi desenvolvendo, de facto, estas reuniões e este intercâmbio de tal forma que nos permitiu perceber e mapear exatamente quais eram as dificuldades e como é que podíamos, sobretudo, resolver o problema que estava associado e que afetava de alguma forma os ex-alunos, não só da Universidade do Minho, mas sobretudo neste caso, e como estou a partilhar este exemplo, eram os alunos da Universidade do Minho que nos interessava. E, portanto, isso permitiu perceber que com alguma criatividade e com a colaboração quer da Ordem dos Engenheiros, quer do Departamento de Eletrónica Industrial, podíamos resolver a situação introduzindo aqui alguma forma de avaliação complementar das competências desses engenheiros que nos permite então ter essa capacidade e essa competência para o projeto. Nomeadamente, e dou-vos só a título exemplificativo, no caso da formação em Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica Industrial e de Computadores da Universidade do Minho,
aqui na Escola de Engenharia, permitiu-nos que o desenho dos cursos que nós estamos a fazer, ao abrigo até desta cisão dos mestrados integrados, nos permitiu exatamente incluir conteúdos que serão absolutamente necessários para esse projeto, nomeadamente nas unidades curriculares que aqui chamamos de projeto de instalações elétricas, que temos no segundo e no terceiro semestre deste curso e que permitia dar resposta a estas competências exigidas pela ordem. E, portanto, como veem, e termino, de facto, os meus 15 minutos, dando-vos conta que este número de pontos que podemos fazer institucionalmente, mas nos vários planos, são muitos, e deixo-vos aqui apenas esta reflexão muito pontual nestes 4 planos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço também a quem esteve presente a ouvir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição. Gostei imenso e foi ao encontro do intercâmbio que fizemos com a Universidade de Minho. Mais uma vez, muito obrigado. Passemos agora ao seguinte palestrante, que é o jovem engenheiro José Magalhães, vencedor do melhor estágio da região norte em eletrotécnica, é mestre em engenharia eletrotécnica e computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ramo Energias, especializado em redes elétricas de energia. É atualmente engenheiro projetista na Metalogalva, Irmãos Silvas, no desenvolvimento de estruturas tubulares e reticuladas para linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. Já participou em projetos para a Enedis, França, em projeto de postes de média tensão. Também para a Iberdrola, Espanha, projeto em postes tubulares de linhas de 132 kV. Para a Transvet, na Alemanha, projetos de postes tubulares para linhas de 110 e 380 kV. E o nosso colega José Magalhães vai falar-nos sobre o cálculo e fabrico de postes tubulares na fábrica Metalogalva. Tem a palavra o caro engenheiro José Magalhães e, por favor, não ultrapasse então o tempo estipulado de 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde a todos. Quero começar por agradecer ao engenheiro o convite e a oportunidade de partilhar com todos um pouco da minha experiência no dimensionamento de postes tubulares para linhas de transmissão de energia. Eu preparei uma pequena apresentação para me auxiliar no que tenho a dizer. Cá está. Na Metalogalva trabalhamos com todo o tipo de estruturas em aço. Não só postes para linhas de transmissão de energia, reticulados e tubulares, dos quais vou falar, mas também colunas de iluminação, não só para vias públicas, mas também de recinto e de grandes espaços, por exemplo, aeroportos, torres de telecomunicações, à semelhança dos postes para linhas também reticuladas e tubulares, estruturas para painéis fotovoltaicos em parques solares, estruturas para rodovias, não só guardas de segurança, mas também pórticos e semipórticos para sinalização vertical, suporte de catenárias para linhas de comboios, metros, todo tipo de ferrovias e projetos especiais que eventualmente possam aparecer. Todos estes projetos são feitos no departamento técnico, ao qual pertenço, e que toma conta de todo o cálculo e traçagem e desenho até ao lançamento em fabrico destas estruturas. Falando agora nos postes tubulares, que é o que aqui me trouxe, estes são os softwares que nós usamos, só para conhecimento, PLS-CAD, PLS-POL e o Autodesk Robot. Existe um quarto, que é o PLS Tower, mas é dedicado a estruturas reticuladas, por isso fica aqui apenas uma menção. Começando pelo PLS-CAD, que é onde fazemos o cálculo das cargas, para depois dimensionarmos os postes mesmo. Nós aqui podemos definir todos os casos de carga que quisermos e que sejam relevantes no dimensionamento. Normalmente esses casos de carga vêm definidos em normas. No caso da Europa temos a 50341 e
e os anexos nacionais de cada país. Como podem ver aqui na imagem no canto inferior esquerdo, há uma variedade muito grande de tipos de cargas, vento extremo, temperatura mínima, gelo, e estas são só umas do que se vê, porque depois há muitas outras, rupturas de cabos, desequilíbrios longitudinais, muita coisa. Engenheiro, faltam 5 minutos para terminar. Tendo as cargas todas, passamos ao desenvolvimento dos postes propriamente dito. Ao desenvolver um poste tubular, há alguns campos que são essenciais e no seu dimensionamento e no resultado final, que é os diâmetros no topo e na base, espessura, número de lados e a classe do aço. Mexendo nestes campos, mais ou menos facilmente, dependendo do caso, obtemos uma solução final. Isso é um processo iterativo, muito dificilmente acertaremos à primeira no desenvolvimento de um poste. Agora, falando em pequenos pormenores que me parecem importantes na estrutura de um poste, temos aqui a ligação entre os diferentes troços de um poste tubular, que pode ser feito por encaixe ou por flange. Normalmente nós adotamos sempre o encaixe, mas se um poste assumir diâmetros muito grandes, o encaixe vai se tornar uma solução que não é viável. E então passamos para uma solução por flange e ligações aparafusadas. Outro pormenor importante é a ligação dos braços ao fuste. E sendo uma parte sensível do poste, por causa da transmissão de esforços dos braços para o fuste, nós dimensionamos isto em elementos finitos, no Autodesk Robot. Outra parte importante é a fixação dos isoladores, que, como podem ver, há uma gama muito grande deles. Isto é uma pequena coletânea de coisas já feitas e, como estas, há muitas outras. Também devido à sensibilidade desta parte dos postes, também as dimensionamos em elementos finitos. Comparativamente às estruturas reticuladas, os postes tubulares são relativamente recentes. Tanto que em Portugal só temos 3 casos de aplicação deste tipo de postes. E, como tudo, ambos os tipos de estrutura têm os seus prós e os seus contras. Uma grande vantagem dos postes tubulares, por exemplo, é a área de implementação, o espaço que ocupam ao nível do solo. Por outro lado, são mais pesadas que uma estrutura reticulada, mas depois também a sua instalação é mais fácil e rápida. Portanto, como tudo, há prós e contras. E tanto que o aparecimento de postes tubulares não tornou os outros obsoletos e usam-se os dois. Há espaços para tudo. É uma questão da aplicação caso a caso mesmo. Falando um bocadinho destes postes em Portugal, como disse, há só 3 casos em que são usados, que são estes 3 que aqui temos. À esquerda temos uma família de postes TC, que fica numa linha entre a Trafaria e a Caparica. No meio é um poste TBJ, existem 2 destes que fazem a travessia do Rio Tejo, com um vão de 1 km na zona de Vila Franca de Xira. Estes 2 postes têm 100 metros de altura. E a terceira, à direita, é os TBAs, também na zona da Alverca. Eles ficam todos na zona de Lisboa, mais ou menos. Gostaria agora de vos mostrar um vídeo que demonstra bem as diferenças entre os postes tubulares e reticulados, em especial na área de implantação ao nível do solo. Engenheiro, pedimos, por favor, para encerrar a próxima transmissão. É o mínimo que falta, não é para isso?
E antes de me despedir, só fazer uma breve menção ao projeto em que me encontro atualmente envolvido, de postos para a Alemanha. Ficam aí algumas das características principais. São postos de uma outra envergadura fora do normal e um projeto bastante desafiante e motivador ao mesmo tempo. Novamente, despeço-me agradecendo a oportunidade e muito obrigado a todos. Muito obrigado, José Magalhães. Gostamos também imenso disto. Mais uma vez, obrigado aos dois convidados palestrantes, o seu professor Pedro Baredes e o colega José Magalhães. Obrigado por tudo e fica para a próxima. Vamos falar mais vezes sobre o intercâmbio entre a Ordem, as empresas e as escolas de engenharia. Muito boa tarde e obrigado mais uma vez.